Meus amigos, minhas amigas, a quem a grande imprensa quer enganar? A mim não engana. A você? Talvez você, torcedor do Flamengo, seja iludido e enganado pela paixão. Eu acho que se isso estivesse acontecendo com o Danilo Santos, torcedor do Botafogo também ficaria, se isso estivesse acontecendo com um jogador de um time brasileiro, talvez o torcedor, pelo lado afetivo, se deixasse embalar. Mas a grande imprensa tem feito, de certa forma, uma abordagem como se o Lucas Paquetá fosse um grande craque e o salvador da pátria, o homem que está resolvendo os problemas da seleção. A questão aqui é essa. A grande imprensa, o Grupo Globo principalmente, tem colocado o Lucas Paquetá não como alguém que pode resolver no futuro, não sou profeta aqui, vai que resolve, mas como alguém que tem se destacado e está resolvendo os problemas da seleção. Repito a pergunta, eles estão querendo enganar quem? Estão querendo engajar com quem? Quer ter a torcida do Flamengo do lado para poder engajar conteúdo de seleção brasileira? Só pode, porque a verdade é uma só e a gente vai falar sobre a verdade aqui no Dois Toques, depois da vinheta. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu quero agradecer demais a sua audiência, a sua presença. Somos quase 55 mil inscritos aqui. Então, se você é torcedor do Vasco, do Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like, compartilhar com geral nos grupos, porque a gente tá falando de Copa do Mundo, é claro, afinal de contas, a Copa tá rolando, e tá bombando. O que não tá bombando é a seleção brasileira. E eles já tentaram enfiar a goela abaixo, Eles, a grande mídia. Eles, quando eu falo, é a grande mídia. É quem está transmitindo o conteúdo e quem está querendo empurrar a goela abaixo que o Lucas Paquetá é um grande craque de futebol e que está resolvendo os problemas. Essa é a questão aqui. O torcedor brasileiro ele não é bobo. Ele não é bobo. Ele viu que contra Marrocos nada funcionou. E Marrocos é uma seleção que, de certa forma, está no segundo escalão. É uma seleção de segundo escalão. A última Copa do Mundo coloca Marrocos ali, talvez com uma melhor seleção africana, ao lado de uma ou duas. E o Brasil não conseguiu sobressair em momento nenhum. O meio-campo do Brasil foi uma bagunça, foi uma zona. O salvador da pátria, Lucas Paquetá, ele foi substituído. Ele não fez absolutamente nada. Isso tem que ficar muito claro. Mas eu vi uma reportagem hoje, acompanhando o Bom Dia Brasil, e falando sobre Copa do Mundo, dando destaque ao Lucas Paquetá como o jogador que tem feito a diferença. Ele deu um passe para o gol do Vinícius Júnior, o jogo já estava 2-0, contra Haiti. Contra Marrocos, passou despercebido. E aí no amistoso contra o Panamá, no segundo tempo, ele entra, dá um passe para o Danilo, mas significa que está fazendo a diferença? Eu acho que um amistoso contra Panamá e um jogo contra Haiti não podem ser termômetros para isso, não, me desculpa. A única pessoa que está fazendo a diferença nesse fraquíssimo time da seleção brasileira se chama Vinícius Júnior. É o único jogador. E a imprensa agora adotou o Lucas Paquetá, que é um jogador que não vinha sendo titular em muitas partidas do clube onde ele atua, o Flamengo. Ele nem vinha sendo convocado. Claro, o Fernando Diniz não convocava por conta da questão do envolvimento, do suposto envolvimento em apostas esportivas, foi julgado lá na Inglaterra e foi absolvido. Se foi absolvido, então assim, é suposto envolvimento. Agora, um cara que não vinha sendo convocado, foi convocado de última hora pelo Casemiro, pelo Carlo Ancelotti, que conhece todo mundo que ele convocou, isso é claro, as escolhas foram dele, isso é muito claro. Olha, eu fico pensando, o cara não era titular em muitas partidas do Flamengo, não era nem convocado. Depois de um segundo tempo contra o Panamá, em que todo mundo se destacou, inclusive o próprio Danilo, que disputa a posição com ele é eleito a salvação da seleção brasileira, faz um jogo péssimo contra Marrocos, foi um dos piores em campo, e contra o Haiti, que é uma seleção semi-amadora, virou agora a grande referência, o homem de muitos números, isso e aquilo. A quem a grande imprensa quer enganar, gente. Claro fica que quer engajamento, que quer clique com a torcida do Flamengo.
E olha que nem o torcedor do Flamengo, ontem conversei com 2 torcedores, 2 Andersons, né? Mandar um abraço aqui pro Anderson Lima e pro Anderson Andrade. Enquanto o Anderson Lima falava que o Paquetá é um craque, é isso mesmo, é Paquetá e mais 10, o Anderson Andrade dizia, olha cara, não vamos nos enganar, né? Nem no Flamengo ele estava jogando bola, o Danilo é muito melhor. A questão não é nem Danilo ou Paquetá. Se o Paquetá for titular, o que o Bruno Guimarães está fazendo ali? Porque o Casimiro, ele é, em tese, um primeiro volante, né? Porque para mim ele não é nem primeiro e nem segundo. Ele é banco. Mas quer botar o Paquetá? Por que precisamos jogar com 3 jogadores de meio campo que não são armadores? Não são jogadores de criação. Eles são jogadores do primeiro toque na bola no meio campo, né? Do segundo toque na bola. A gente não tem um jogador de criatividade no meio campo. Enfim, a questão é a seguinte... Há um movimento, né, na imprensa de querer colocar um jogador que é comum, cujos números são normais, como algo fora da curva. E tem gente engolindo. E é claro, o Carlo Ancelotti, a CBF, gosta muito que a grande imprensa faça esse movimento. Porque quanto mais gente achar que esse time é ótimo e que a escalação está correta, menos cobranças, menos encheção de saco. Mas aqui no Dois Toques não. A não ser que você tenha escalado o Lucas Paquetá na sua seleção na Liga Fantasy do Dois Toques na SofaScore. Aí você tá feliz da vida, fazer o quê, né? Por exemplo, você que quer participar da nossa Liga Fantasy Dois Toques e quer ganhar uma camisa oficial, seja do Flamengo, seja da seleção brasileira, seja de qualquer seleção, é só você baixar o aplicativo da SofaScore no seu celular. Baixou o aplicativo? Agora clica no link que está aqui na descrição desse vídeo para você entrar na nossa Liga Fantasy Dois Toques da SofaScore. Você vai escalar a sua seleção e se você estiver entre os primeiros, se a sua seleção for boa mesmo no final da Copa, você concorre a uma camisa oficial da seleção que você escolher, tá certo? Fora isso, aqui eu vou falar a verdade. Paquetá e mais 10 não dá, né, Ancelotti? Pelo amor de Deus. Beijo grande, até a próxima.